O corpo de Cristo. Cristo, a Igreja e o corpo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, versículos 29 ao 30. O Antigo Testamento mostra que Deus tomou uma costela de Adão e formou Eva. Eva saiu de Adão, ou, para usar outra expressão, Eva era Adão. Semelhantemente, se perguntarmos o que é a Igreja, a resposta será que ela saiu de Cristo. Assim como Deus formou Eva com o que tomou de Adão, assim Ele formou a Igreja com o que é tomado de Cristo. Cristo não nos deu somente do seu poder, graça, natureza e vontade, mas também de seu corpo. Ele deu de seus ossos e de sua carne. Ele deu de si mesmo a nós, assim como Adão deu sua costela a Eva. A Bíblia nos diz que Cristo é o cabeça da Igreja, e a Igreja é o corpo de Cristo. Individualmente, cada cristão é um membro do corpo de Cristo, pois cada um veio dele. Uma coisa que devemos observar de maneira especial é que o corpo de Cristo está na terra, apesar de não fazer parte dela. É celestial, mesmo assim está na terra. Não pense que o corpo de Cristo está no céu. Quando Paulo perseguiu a igreja, o Senhor Jesus o desafiou no caminho para Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra do Senhor aqui é realmente maravilhosa. Ele não disse: Saulo, Saulo, por que persegue meus discípulos? Mas sim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não perguntou: Saulo, Saulo, por que persegues meu povo? Ou por que persegues a minha igreja? Ele simplesmente disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dessa forma, foi revelado a Paulo que a igreja e Cristo são um. A unidade entre a igreja e Cristo é de tal natureza que perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Além disso, o incidente na estrada de Damasco indica que o corpo de Cristo é algo na terra. Se estivesse no céu, não poderia ser perseguido. No entanto, hoje a igreja na terra é o corpo de Cristo, por isso Saulo pôde perseguir a igreja. Muitos sustentam que a manifestação do corpo é um acontecimento celestial, e sendo assim, essa manifestação tem de esperar até que todos cheguemos ao céu. Se fosse assim, então Saulo não poderia ter perseguido o Senhor. Todavia, o corpo de Cristo está na terra, por isso Saulo pôde persegui-lo. Já que a igreja é o corpo de Cristo na terra, ela deve ser manifestada aqui. Apesar de o cabeça estar no céu e o corpo sobre a terra, ambos são um. O que está no céu e o que está na terra são um. Por conseguinte, a perseguição à igreja é perseguição ao Senhor. Perseguir o corpo é perseguir o cabeça. A união é tão perfeita que não pode ser separada. As pessoas podem perguntar: como poderia o corpo de Cristo estar na terra durante a época de Paulo? Durante esses 2000 anos, desde aquele tempo até o presente, multidões têm sido salvas e acrescentadas ao corpo de Cristo. Como então podia a igreja ser o corpo de Cristo naquele período inicial? Stone, um irmão muito espiritual e grandemente usado por Deus no século XIX, tinha uma ilustração muito boa. Ele dizia que a igreja é como um pequeno pássaro. Quando ele rompe pela primeira vez a casca do ovo, é chamado de pássaro, apesar de suas penas terem ainda que se expandir. Mais tarde, quando o pássaro se torna adulto, ainda é chamado de pássaro. Não lhe é negado o nome de pássaro quando suas penas ainda não estão crescidas. As penas crescem lentamente de dentro para fora. Elas não são implantadas pelo lado de fora. Todo o crescimento vem de dentro até que gradualmente o pequeno pássaro se torna completamente crescido. E essa é também a maneira como a igreja existe na terra. Apesar de nos dias de Paulo ela estar apenas começando, todavia era o corpo de Cristo. Assim também nos dias de hoje ela tem crescido muito, mas nada do exterior deve ser adicionado a ela. Todo o crescimento vem de dentro. Apesar de o número dos salvos na igreja hoje ainda estar longe de ser completo, contudo a igreja é perfeita por dentro. Aquilo que está dentro dela precisa ser completamente desenvolvido. Isto é, Cristo deve ser manifestado a partir de dentro. Portanto, a igreja de hoje, assim como a igreja de ontem e a de amanhã, é o corpo de Cristo. Deus não salva as pessoas e as adiciona à igreja externamente.
Antes, o corpo de Cristo cresce continuamente a partir de dentro, a partir do cabeça. A igreja não é nada além de aquilo que procede de Cristo. Ela provém do cabeça que está no céu, mas ela habita hoje na terra. Ela é um corpo. Assim como um pequeno pássaro, ela precisa crescer até que atinja a maturidade completa. A igreja, então, é uma mesma coisa do princípio ao fim. A Bíblia nos mostra que a base da igreja é o corpo de Cristo. Tudo que não é fundamentado no corpo de Cristo não é igreja. A palavra de Deus reconhece apenas uma igreja, corpo de Cristo. Não importa por que razão e quão aparentemente bíblica possam parecer. Se alguma coisa não é baseada no corpo de Cristo, não pode ser reconhecida como igreja. Quando a influência do protestantismo chegou ao seu auge na Europa, além das igrejas nacionais, muitos grupos divergentes e muitas denominações surgiram. Durante aquele período, igrejas estabelecidas por homens cresceram como brotos de bambu após uma chuva fresca na primavera. Eles escaparam da escravidão da Igreja Católica Romana e fugiram para a liberdade das igrejas protestantes. Mas será que essas igrejas que estabeleciam estavam fundamentadas no princípio do corpo? É imperativo que vejamos com precisão diante de Deus o que é a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Qualquer coisa que seja menor que o corpo de Cristo não pode ser usada como base da igreja. Por exemplo, nós, irmãos em Xangai, temos uma igreja porque temos aprendido a permanecer no fundamento do corpo e a receber todos os membros do corpo de Cristo para a comunhão. Somente temos uma condição para receber os irmãos e irmãs na igreja aqui, e ela é que pertençam ao corpo de Cristo, que estejam no corpo. Somente isso justifica sermos uma igreja. Uma vez que há uma igreja aqui em Xangai, suponha que chegue o dia em que alguns irmãos discordem de certas doutrinas ou sintam que algumas verdades sustentadas pela igreja são falhas. Têm eles o direito de fundar outra igreja? Não, pois não tem qualquer fundamento para isso. A base da igreja é o corpo de Cristo. Fundar uma igreja a fim de manter uma verdade não é justificativa suficiente. Se a igreja em Xangai não é o corpo de Cristo, então aqueles irmãos podem estabelecer uma igreja. Mas se ela for, então devem continuar a ter comunhão ali. Não são livres para estabelecer outra. Suponha que alguns outros irmãos declarem que não estão tão preocupados com as doutrinas bíblicas, nem com a interpretação das mesmas, como estão interessados em suprir alimento espiritual àqueles que se reúnem. Podem eles formar outra igreja na base dessa motivação excelente que é a de suprir alimento espiritual aos filhos de Deus? Não. Outras sociedades podem ser estabelecidas pela vontade humana, mas não uma igreja. Eles podem organizar um trabalho cristão, uma escola dominical ou um clube santo, mas não podem instituir uma igreja. O suprimento de alimento espiritual não é base suficiente para formar uma igreja. Há somente uma base para que a igreja possa ser estabelecida, e esta é que todos os filhos de Deus são incluídos. Colocando em outras palavras, a igreja deve tomar o corpo de Cristo como sua unidade. Se outras pessoas falham em se reunir na base dessa unidade, a responsabilidade é delas. Mas uma igreja não pode estabelecer outra condição a não ser a de que as pessoas pertençam ao corpo. O corpo é, portanto, a única condição. A igreja deve ser tão ampla quanto o corpo, não pode ser menor que ele. Todos os que pertencem a Cristo são do corpo e estão incluídos na igreja. Nenhum deles pode ser rejeitado. De acordo com a Bíblia, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Nem mesmo uma doutrina pode ser usada como justificativa para fundar uma igreja. Santidade é importante, pois sem santidade ninguém pode ver a Deus. Fé é muito necessária, pois pela fé somos justificados. Entretanto, nem santidade nem fé podem servir de motivo para o estabelecimento de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela não é ajuntamento daqueles que creem na doutrina da santidade, nem é uma assembleia dos que defendem a justificação pela fé. Certamente, nacionalidade não pode ser a base da igreja, como no caso da igreja luterana na Alemanha ou da igreja anglicana na Inglaterra. Depois que Deus revelou a Martinho Lutero a verdade da justificação pela fé, este foi um instrumento para espalhar o movimento protestante. Mas isso não deu a ele ou a seus seguidores o direito de estabelecer uma igreja nacional.
Se houver apenas 10 cristãos hoje firmados no fundamento do corpo de Cristo, eles têm o direito de formar uma igreja. Mas a Alemanha, com seus milhões de cristãos, não pode organizar uma igreja. Apenas o fato de ter tão grande número de pessoas não é motivo suficiente para o estabelecimento de uma igreja nacional. A base da igreja, portanto, é o corpo de Cristo em uma localidade. Ela não está baseada em doutrina ou nação, em alimento espiritual ou interpretação bíblica. Aonde quer que possamos ir, devemos estar certos dessa posição. A igreja é o corpo de Cristo. Se uma igreja local é formada nessa base, não é sectária. Se alguns irmãos e irmãs têm visões e interpretações diferentes das suas e, portanto, insistem em se reunir separadamente, a base deles está errada. Desde que a sua base seja o corpo de Cristo, você tem o fundamento correto. Eles não têm base, pois a deles está baseada em visões e interpretações. Dentre as assim chamadas igrejas no mundo, somente aquelas que defendem o corpo de Cristo são igrejas. As demais não têm a base suficiente para serem consideradas igrejas. Se os filhos de Deus claramente vissem que o corpo é a única base da igreja, eles não se dividiriam em seitas. Pode-se ter uma igreja com somente 3 ou 5 pessoas, mas pode não estar certo estabelecer uma com 100 ou 1000 pessoas. Estamos convencidos de que a igreja tem somente uma base, a de manifestar plenamente o corpo de Cristo. Não nos reunimos em qualquer outra posição que não seja do corpo de Cristo. Eu realmente espero que os cristãos vejam que, por onde quer que um grupo em certa localidade exceda ou esteja aquém do corpo de Cristo, esse grupo não pode ser reconhecido como uma igreja. O grupo que excede o corpo de Cristo é o que recebe pessoas que não pertencem ao corpo. Ele aceita não crentes. Tais grupos tornam-se uma mistura e perdem a posição de igreja. Por outro lado, qualquer grupo que reduz o corpo de Cristo é o que restringe sua comunhão. Pode ser um grupo de santidade, ou um grupo do sétimo dia, ou um grupo batista. Tais grupos restringem o corpo de Cristo além do que deveriam. Eles também não têm base suficiente para serem reconhecidos como igreja. A unidade da igreja no Espírito Santo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Dizer que a igreja procede de Cristo toca na questão da origem da igreja. Todos os cristãos têm a nova vida. A vida de Cristo tem sido multiplicada em dezenas de milhares e milhares de milhares de cristãos. O capítulo 12 de João nos mostra como um grão de trigo caiu na terra, morreu e produziu muitos grãos. Todos os grãos participam da vida do primeiro grão. Um grão se torna em muitos grãos, e todos vêm de um só. Temos visto como um grão pode tornar-se muitos grãos, mas como podem muitos grãos novamente tornarem-se um? As Escrituras nos mostram que a formação do corpo de Cristo é o trabalho do Espírito Santo. Como é realizada essa obra pelo Espírito Santo? Ele a faz batizando muitos grãos em um só. De Cristo procedem dezenas de milhares e milhares de milhares de cristãos. Esses milhares e milhares de cristãos são batizados em um só corpo no Espírito. Tal é o ensinamento básico de 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Usando outra metáfora, podemos dizer que todos somos como pedras talhadas de uma mesma rocha e então cimentadas juntas pelo Espírito Santo, formando um todo. O corpo de Cristo possui 2 princípios básicos. Primeiro, a menos que proceda de Cristo, não é o corpo de Cristo. Segundo, a menos que haja a obra do Espírito Santo, não é o corpo de Cristo. Devemos ser batizados no Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo para que assim sejamos unidos em corpo. Dizer que a igreja começa em Pentecostes está correto. Dizer que ela começa na casa de Cornélio também está correto, pois tanto judeus como os gentios foram batizados em um só corpo. Primeiro recebemos a vida do Senhor, a qual está no Espírito Santo, a fim de nos tornar um só corpo. Cada um que conhece o Senhor conhece este corpo. Cada um que conhece o Espírito Santo conhece esse corpo. Se as pessoas andam seguindo o Espírito Santo, estão plenamente conscientes de que os filhos de Deus são um corpo.
O corpo de Cristo tem muitos membros, mas a cabeça, por meio do sistema nervoso, controla todos os membros. Da mesma forma, a cabeça da Igreja une os muitos membros em um só corpo graças ao Espírito Santo. O corpo, a base da comunhão. Leamos novamente 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A Igreja procede de Cristo e por meio da operação do Espírito Santo torna-se um corpo. Todos os membros são colocados juntos e coordenados uns com os outros no Espírito Santo. Assim, a comunhão ou comunicação dos cristãos acontece no contexto do corpo. Em outras palavras, a base para a comunhão cristã é o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros e somos um só corpo. Naturalmente, nossa comunhão está baseada no corpo de Cristo. Não há outra relação para a comunhão fora dessa verdade de que todos somos membros do corpo de Cristo. Nem todos somos judeus ou gregos, livres ou escravos. Não podemos basear nossa comunhão em qualquer uma dessas relações. Por isso, o corpo é a única base de nossa comunhão. Qualquer outra relação não pode ser reconhecida como comunhão cristã. Qualquer comunhão, ajuntamento ou grupo que não esteja baseado no corpo de Cristo não é aceitável. Hoje é um grande número das assim chamadas comunidades cristãs, mas elas podem não estar fundamentadas na base de serem membros uns dos outros no corpo. Elas podem basear a comunhão em um ritual, como a imersão, numa doutrina, como a justificação pela fé, numa forma de governo, como a episcopal, no nome de uma pessoa, tal como os wesleyanos, em certo sistema, como o congregacional, ou em certo movimento, como o pentecostal. Muitas das assim chamadas comunidades cristãs não têm um fundamento correto diante de Deus. Os filhos de Deus têm de compreender que a Igreja é o corpo de Cristo, e nesse corpo, um membro é a menor unidade. A comunhão de todos os membros está baseada no corpo e em nada mais. Tal base de comunhão identifica um grupo como uma comunhão cristã. Desde que você e eu sejamos membros do corpo de Cristo, podemos ter comunhão. Esta comunhão de um membro com o outro é baseada na unidade do corpo. Porque compartilhamos da mesma vida do corpo e somos batizados no Espírito Santo, somos capazes de ter comunhão uns com os outros. Nossa comunhão não pode existir em nenhuma outra base. Qualquer comunhão que não seja a do corpo é sectária e divisiva. Se meus braços e pernas tivessem de organizar um clube de membros longos e mantivesse comunhão na base do comprimento, tal comunhão seria certamente errônea. Deixe-me repetir, a comunhão que não é baseada no corpo não é uma comunhão cristã. Não podemos aceitar qualquer comunhão que seja diferente da do corpo. Mais do que isso, devemos rejeitá-la categoricamente. Manter nossa comunhão cristã significa que ela não deve ser menor do que o corpo de Cristo. O ministério do corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? A uns estabeleceu Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-no todos? 1 Coríntios 12, versículos 14 a 19, 28 e 30. O Espírito Santo concede diversos dons aos membros do corpo de Cristo de acordo com as necessidades deste. O propósito do Senhor em dispor os membros para as diferentes ministrações é com o objetivo de suprir as necessidades do corpo. Assim, ele concede diversidades de ministérios. Ele nunca faria o corpo todos de olhos, ouvidos ou pés.
A igreja precisa de muitos tipos diferentes de ministérios a fim de cumprir seu serviço espiritual. Ela precisa do ministério da palavra como também da operação de milagres, e tanto um como o outro estão presentes no corpo. Uma igreja deve ter lugar para todos os ministros, ou seja, todos os membros devem poder servir ao corpo. Ela inclui todos os irmãos e irmãs, sejam eles agradáveis ou não. No corpo, todos têm suas respectivas funções espirituais e estão engajados no serviço do Senhor, não devendo haver muitos membros sem função. Como cada um no corpo é membro e cada membro tem sua função, assim cada um deve prestar seu serviço a Deus e dessa forma a realidade da igreja será manifestada. Lendo Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios 12, encontramos que cada membro tem seu próprio ministério, e não importa quão diferentes sejam, todos são para a edificação do corpo. Se você é um cristão, você é um dos membros do corpo, e como membro deve contribuir com sua parte no serviço a Deus. Desejamos reiterar a importância do serviço universal. Cada um tem o seu ministério específico, e é absolutamente necessário que cada um sirva. Desejo sinceramente que todos os filhos de Deus cheguem à condição de servir a Deus. Se algum sistema numa localidade não encoraja todos os membros a servir, antes confia os negócios de todo o corpo aos olhos, aquele sistema sem dúvida não pertence ao corpo. Como você pode pedir aos olhos para fazer o trabalho das mãos, a andar substituindo os pés e a comer de outro modo que não seja pela boca, a cheirar de outra forma em lugar do nariz ou a tocar que não seja pelos dedos? Se tal criatura feita toda de olhos existisse, seria um monstro, e não um corpo. Portanto, se alguém encontra um grupo que adota o princípio de deixar que cada uma das pessoas monopolizem o controle dos negócios do corpo, dessa maneira descartando o serviço do resto dos membros, com certeza saiba que não é a igreja, pois é impossível que um corpo cresça dessa maneira. Onde já se viu uma pessoa confiar todas as tarefas do seu corpo inteiro a um ou dois membros, tendo os olhos de ouvir, cheirar, falar, caminhar e trabalhar? Tal condição não é a do corpo de Cristo, mas alguma coisa está drasticamente errada. Devemos entender que na igreja cada membro do corpo tem seu ministério e, portanto, deve servir. Não há monopólio de qualquer tipo, pois no serviço um ou dois membros não podem representar todos os membros. Qualquer sistema que não deixe espaço para todos os membros servirem definitivamente não é do corpo. No corpo, os olhos, a boca, os pés e as mãos podem estar intensamente envolvidos e mesmo assim não haver conflito. Se a boca, os pés, as mãos e o nariz são inativos, isso significa que há uma doença. Quando todas essas diferentes partes funcionam de maneira própria e coordenada, então o corpo é manifestado. Do mesmo modo, se alguns servem e outros não, uns funcionam como pastores e outros não, ou ainda se o sacerdócio é deixado para uma ou poucas pessoas, está claro que isso não é o corpo. Este princípio deve ser entendido por todos os irmãos e irmãs. A vida do corpo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ao que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Romanos 12, versículos 4 a 8. Outra coisa a se observar é que a graça que cada um recebe no corpo é diferente, e devido a essa diferença, o dom que Deus dá a cada um também é diferente. O capítulo 12 de 1 Coríntios ressalta os ministérios da palavra e de milagres, pois essa é a ênfase ali. Mas em Romanos 12, além dos ministérios da palavra, há os ministérios dos serviços da igreja, os quais podemos chamar de obras dos levitas. São os ministérios de contribuição, governo, misericórdia e exortação. Portanto, temos assim tanto os ministérios da palavra como também as obras dos levitas.
Em 1 Coríntios 12, vemos que no corpo deve haver espaço para todos os membros servirem. Em Romanos 12, vemos além, isto é, cada dom, quer pertença aos ministérios da palavra ou aos ministérios do serviço, devem ser tratados separadamente. Em outras palavras, ninguém deve intrometer-se no ministério do outro, apenas ser fiel ao dom que lhe foi dado. Se for profecia, esteja ocupado com ela a ponto de não conseguir se envolver com outras coisas. Se exortação, exorte com todo o coração e não se distraia com outras coisas. Se governo, seja diligente na igreja. A natureza humana é tal que se deleita em se preocupar com os negócios das outras pessoas. Mas como irmãos, devemos compreender que cada um de nós deve servir fielmente naquilo que lhe foi confiado. O corpo não pode se dar ao luxo de permitir que qualquer um dos membros não funcione. Se os olhos não veem, todo o corpo fica imobilizado. Os olhos devem ver, os pés devem andar e até mesmo o menor dos dons não deve ser enterrado. Este é o princípio do único talento, o qual também deve ser usado. Quando o corpo de Cristo está atuando como igreja, cada dom de cada membro deve ser usado, seja grande ou pequeno, de 5, 2 ou 1 talento. Se as pessoas enterrarem seu único talento, a igreja sofrerá seriamente. Somos ensinados em 1 Coríntios 12 que um membro não deve usurpar o lugar do outro. Romanos 12 nos mostra que nenhum membro deve perder seu lugar. Não devemos ocupar o lugar de outros, nem perder nosso próprio lugar. Todos devem oferecer o que possuem e servir mutuamente. Dessa forma, a igreja é manifestada. Se uma igreja é próspera ou não depende menos da prontidão das pessoas com 5 talentos do que daquelas que possuem 1 talento. Ao longo dos séculos, a dificuldade tem sido com os que possuem apenas 1 talento, e não com os que possuem 5. Os primeiros tendem a esconder seu talento na terra. Como resultado, a igreja torna-se pesada devido ao imenso peso morto. Aqueles que possuem 5 talentos têm de carregar o peso morto das pessoas que só possuem 1. Aonde quer que todas as pessoas com 1 talento o disponibilizam para negociação, aí se encontra a igreja. Vale a pena observar que a prosperidade da igreja depende menos do desempenho individual de alguns líderes do que da habilidade deles em inspirar os que possuem apenas 1 talento a usá-lo. O problema da igreja hoje está relacionado às pessoas que possuem 1 talento. O Senhor tem nos mostrado que não há ninguém que possua mais do que 5 talentos. Em 20 ou mais anos de história, uma igreja pode possuir apenas uma pessoa com 5 talentos. Mas ao longo daqueles anos, sempre teve pelo menos 5 pessoas com apenas 1 talento. Não importa quão fraco um filho de Deus possa ser, ele ainda possui no mínimo 1 talento. Se reunirmos aquelas 5 pessoas que possuem apenas 1 talento, teremos o equivalente a uma pessoa que possui 5 talentos. Se todos os que possuem 1 talento estivessem funcionando, a igreja teria menos necessidade dos grandes dons. O mundo inteiro poderia facilmente ser conquistado por aqueles que possuem apenas 1 talento. Vejamos claramente que a igreja deve ter mais do que o ministério de uma só pessoa. Não importa quão capaz seja ou quanto o encargo tenha. Para suprir a necessidade da igreja, devemos ajudar todos os irmãos e irmãs que possuem apenas 1 talento a ingressar no serviço de Deus. Essa é a maneira que temos visto durante os anos. Todos os irmãos com talento devem se prontificar a servir ao Senhor. Uma pessoa ocupada da manhã até a noite não pode ser considerada como sendo a igreja. Mas se você está ocupado e ajuda todas aquelas pessoas com talento a se tornarem ocupadas, então a igreja estará em ação, estará servindo, pregando o evangelho e trabalhando. Isso é o corpo em ação e não apenas alguns membros funcionando a favor do corpo. Nunca pense que qualquer lugar onde pessoas estiverem se reunindo seja uma igreja. Não, somente o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Cristo é sustentado pela operação de todos os seus membros. O principal problema é com as pessoas que possuem 1 talento. Logo, é nosso encargo a expectativa que onde quer que trabalhamos, concentremos nossos esforços não naqueles que possuem mais talentos, mas principalmente nas pessoas que tenham apenas 1 talento. Esperamos que todos os talentos sejam desenterrados. O lenço deve ser usado para enxugar o suor, não para embrulhar a prata. Veja Lucas 19, versículo 20. Permita-me dizer-lhe, quando os que possuem 1 talento se levantarem para servir ao Senhor, então temos a igreja em nosso meio. Hoje em dia, o serviço é monopolizado pelas pessoas que têm 5 ou 2 talentos.
deixando ociosos aqueles que têm apenas um. Devemos mostrar aos irmãos com um talento que, mesmo com o pouco que têm, podem e devem servir fielmente. Isso se chama corpo. Essa é a vida do corpo. Que cada um aprenda a servir a Deus com o que possui, que não procure transferir sua responsabilidade para outros. Então veremos que a vida do corpo de Cristo está sendo edificada naqueles que possuem um talento. A edificação do corpo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículos 11 ao 13. Encontramos aqui 5 tipos de pessoas ministrando para a edificação do corpo de Cristo. Estes 5 tipos diferem, de certo modo, dos mencionados em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, porque todos aqueles são ministros da palavra de Deus. Deus dá à igreja esses ministros da sua palavra com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Os novos convertidos devem buscar diante de Deus ser tais ministros. Que muitos sejam trazidos ao ministério da palavra, pois ele é especialmente eficaz para ajudar o crescimento do corpo de Cristo até a maturidade. Por outro lado, se a igreja nunca dá aos novos convertidos a oportunidade de manifestar se possuem ou não o ministério da palavra, podem estar certos de que ela é apenas uma igreja nominal, não uma igreja real. O corpo de Cristo não será achado onde os dons dados por Deus são bloqueados e nenhuma oportunidade é concedida aos novos convertidos de manifestarem seus dons. O testemunho do corpo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, versículos 16 ao 17. A igreja é o corpo de Cristo, e sua principal tarefa sobre a terra é manifestar este corpo em unidade. Ela não precisa esperar até que alcance o céu para manifestar a unidade do corpo. É aqui na terra que ela deve manifestá-la. Aqueles que restringem a manifestação da unidade do corpo apenas ao céu são os mesmos que procuram manter e fortalecer as seitas e as divisões. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O Novo Testamento dá muita atenção à questão do partir o pão. Isso está mencionado em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, mostrando como os filhos de Deus partiam o pão em memória do Senhor no seu dia. Esta atitude revela, por um lado, como o corpo do Senhor foi partido por nós, e por outro, como este corpo é apenas um. O ato de partir o pão fala do Senhor dando sua vida sobre a cruz por nos amar, e a unidade fala dos filhos de Deus sendo um hoje. O Novo Testamento ensina que devemos nos reunir a cada dia do Senhor para partir o pão. Em todos os dias do Senhor nos achegamos a Ele reconhecendo que Ele foi partido por nós e que os filhos de Deus são um. Você consegue perceber que, por um lado, isto testifica que o Senhor entregou seu corpo por nós e, por outro, que a igreja é o corpo de Cristo? O corpo é um só, porque apesar de muitos, somos apenas um pão, um corpo, para mostrar a unidade. Todos que sabem o que é o corpo de Cristo dão este testemunho no dia do Senhor. Nós testificamos de um pão e um corpo. Este é o testemunho e a obra da igreja. Se qualquer grupo que diz possuir comunhão do corpo e não uma comunhão restrita falhar em se reunir ao redor da mesa do Senhor, assim como os primeiros cristãos faziam, está incompleto em seu testemunho. Durante o tempo dos apóstolos, eles se reuniam todos os dias do Senhor para mostrar a unidade do corpo. Alguns afirmam que partem o pão semanalmente, mas gostaríamos de perguntar: a mesa do Senhor é o centro de todas as reuniões ou é apenas um complemento? Durante o tempo apostólico, as igrejas se reuniam com o propósito primordial de partir o pão. Troade foi uma exceção, pois lá Paulo compartilhou um longo tempo. Devido ao seu extenso discurso, um jovem caiu do andar superior. Felizmente viveu. Por aquela ocasião, para que Paulo pudesse pregar, o partir do pão foi postergado. Isso foi, no entanto, um fato excepcional.
Não devemos propositamente adiar o partir do pão até o último minuto de forma a acomodar a pregação. A questão, no entanto, não é simplesmente se há ou não o partir do pão, mas que importância é dada a ele. Ele deve ser o centro de todas as reuniões dos filhos de Deus. Aqueles que fazem da pregação o principal interesse e, portanto, diminuem a importância do partir do pão, são bastante ignorantes quanto à realidade do corpo. Quanto mais conhecemos o corpo de Cristo, mais entendemos como o partir do pão manifesta essa realidade. Partir o pão é, na verdade, lembrar da morte do Senhor, mas também é manifestar a unidade do corpo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Apresentamos o pão para mostrar ao mundo que a Igreja é um corpo. Consequentemente, façamos isso no dia indicado por Deus. Finalmente, reunindo todos esses pensamentos fragmentados com respeito ao corpo de Cristo, é nosso desejo que vejamos diante de Deus que o corpo de Cristo é a base da comunhão da Igreja na Terra. Tome cuidado com qualquer comunhão que não seja a do corpo. Essa comunhão não pode ser maior que o corpo por incluir incrédulos, nem menor que o corpo por excluir crentes. Devemos manter no mundo o testemunho de que há um só corpo. Que o Senhor seja gracioso para conosco.